Gente, eu estou muito feliz e hoje eu estou aqui com um amigo, um irmão que a vida me deu. Alguém que Jesus me abençoou muito com a amizade dele. A gente foi fazer uma mentoria junto e aí a gente ficou muito amigo. É alguém que eu ligo quando eu estou triste, quando eu estou chateado. É alguém que eu ligo também para contar as vitórias. É alguém que eu também ligo para pedir oferta. Então, um amigo desse é sensacional. Eu quero que vocês batam uma salva de palmas bem forte para o pastor Dênio Lara Júnior. Vem aqui, um grande amigo, um presentão. Traz a mesinha para cá, quem for trazer a mesinha. Gente, Deus, quando Ele quer abençoar alguém, às vezes as pessoas querem coisas materiais. Mas o maior sinal que Deus quer abençoar alguém é quando Ele manda pessoas especiais. E eu quero declarar, Dênio, aqui na frente da minha igreja, aqui, da nossa igreja, da Believe, que você é um amigo mais chegado que um irmão, muito especial. Eu honro a Deus pela sua vida, eu honro a Deus pelo seu ministério, por todas as vezes ter me abençoado. O Dênio conhece essa igreja aqui antes dela existir, bem antes. Em 2018 a gente fazia mentoria junto, a gente conversava sobre essa igreja aqui. E eu dizia para ele, cara, eu vou para Maceió ainda. E aí a gente conversava sobre igreja. Já fui pregar várias vezes na igreja dele, ele já foi pregar lá em Taubaté várias vezes, já foi na minha casa. A gente se fala quase sempre. Fabiola tem raiva que ele sempre me liga de madrugada para contar as coisas. Ele diz assim, homem, não vem me contar as coisas não, que eu quero dormir, cara. Mas ele é esse amigo que liga para contar as coisas, né? Eu não vou dizer que ele liga para fofocar, que não é legal, né? Mas ele liga para contar as coisas, assim, para um amigo, sabe? Todo mundo tem aquele amigo que conta as coisas, né? E aí o Dênio é esse amigo que Deus me deu. Muito obrigado. Hoje eu estou especialmente feliz, meu amigo, porque você está aqui. Para mim é um presente de Deus. Deus armou esse encontro. Pode ser ter à vontade. Eu confio em você aqui de olhos fechados. Essa igreja é sua. Pode falar, pode orar, pode fazer o que Deus mandar você fazer. Muito obrigado, viu? Filmou, né? Pronto. Glória a Deus, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A paz. Boa noite. Que alegria poder estar aqui. Como o Samuel disse, eu me lembro quando eu fui na casa do Samuel em Taubaté, e um dos dias ele falou, Deus está colocando no meu coração uma igreja. Eu assumi igreja aos 22 anos de idade, em transição do meu pai. Quando ele falou disso, eu falei, Samuel, deixa disso, Samuel. Vou fazer outra coisa. Ele falou, não, eu já pastoreei igreja e a nossa vocação pastoral tem nos chamado a ir para um lugar, Maceió. E eu falei, Maceió por quê? Ele falou, porque Deus colocou no meu coração. Então toda conquista primeiro foi uma semente. Diga assim comigo, toda conquista primeiro foi uma semente. Você sabe, todo mundo acredita em conquistas, pouca gente acredita em sementes. Você está aqui hoje, isso aqui um dia foi uma semente de Deus, uma palavra de Deus que foi lançada. E eu estou emocionado de estar aqui, feliz de estar aqui, feliz porque ver a entrega de um casal que saiu de uma zona de conforto, de um lugar que eles estavam acostumados, para poder dar um passo de fé. Por detrás de uma palavra de Deus tem muita gente nos esperando e eu estou aqui olhando para isso. Por detrás de uma palavra de Deus tem tanta gente. Eu queria que você aplaudisse a Jesus pela vida do Samuel, da Fabíola, seus pastores. Glória a Deus pelos pastores que você tem. E eu reconheço que tem uma graça de Deus sobre a vida deles, tem uma unção sobre a vida deles. E se eu fosse você, eu aproveitava tudo. Se em 6 meses, dá uma olhada para o lado aí, se em 6 meses Deus fez tudo isso aqui, gente, você imagina o que não tem por vir. Fala para quem do seu lado, você está preparado? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Antes de começar a pregar, eu quero compartilhar algumas palavras. O senhor que está aqui na primeira fileira de xadrez, como o senhor chama? Amaro, eu sinto uma palavra da parte de Deus para o Senhor. A Bíblia diz que os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Isso quebra um ciclo natural, Amaro. Eu sinto Deus dizendo para você que é uma temporada de sonhar. Você já viveu tantas coisas, já desfrutou de tantas coisas, você já viu tantas coisas, mas você tem sentido uma temporada profética de sonhos. Talvez fora de um ciclo natural, mas Deus está dizendo, eu estou enchendo o teu coração de sonhos.
mas não só de sonhos. Ele diz: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Por isso eu sinto a palavra renovo tocando você. A palavra renovo está tocando a sua casa. A palavra renovo está tocando o seu ministério, porque diz: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, terão asas como águias e subirão. Por isso eu sinto o Senhor dizendo a você: nessa temporada eu estou renovando. Há uma temporada de renovo. Há coisas que você vai fazer que você vai ter a impressão de que é a primeira vez que você está fazendo. Há coisas que vão acontecer que você vai dizer: só Deus pode fazer isso, porque eu estou sentindo como se fosse tudo novo. E é uma temporada de renovo, porque você passou uma última temporada dizendo: Deus, parece que sugou minhas energias, parece que a última temporada roubou as minhas energias, será que eu vou reencontrar? E Ele diz: eu te conecto novamente à fonte das águas. Ele te reconectou à fonte das águas, e Ele está dizendo para você: eu estou plantando sonhos maiores no teu coração. Eu sinto como se fosse a temporada de Abraão. Abraão tinha vivido grandes coisas, mas alguém diz: porventura Abraão poderia viver a maior história de Abraão com Deus foi no momento final da vida de Abraão. E eu sinto o Senhor dizendo a você: você vai viver coisas maiores do que aquelas que você já viveu. Você vai experimentar coisas maiores do que aquelas que você já experimentou. Eu sinto que Deus tem te dado um coração humilde. O Senhor tem te colocado num lugar de humildade. E eu sinto o Senhor dizendo: eu me alegro da humildade do seu coração. Eu me alegro da disposição do seu coração, de quebrantamento e de humildade. E por isso eu sinto o Senhor dizendo que vai se cumprir em você a promessa que diz: eu conectarei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque o Senhor está te levantando nesse tempo como uma conexão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque é como se você tivesse vindo de uma temporada e você olhava e dizia: mas parece que não tem conexão entre as gerações aqui, parece que as coisas não se conectam. Isso era como um incômodo no seu coração. Mas eu sinto o Senhor dizendo: eu te trouxe para essa temporada e para esse tempo, para te usar como uma conexão. Por isso eu vejo você sentado numa mesa e não tem só pessoas da sua idade, tem pessoas muito mais novas que você. Tem pessoas que serão como filhos para você. Tem pessoas que te ouvirão como filho, e você vai liberar do seu coração. Mas isso também vai fazer você estar rejuvenescido. Isso também vai te tornar vivo. Há um espírito de vida para essa temporada. Há um espírito de vida que está tocando você. Há uma nova disposição, não só para o teu espírito, mas há uma nova disposição, um sopro de vida, um zoe que está tocando a tua saúde, e está renovando a sua saúde, e está renovando a sua disposição para essa temporada. Por isso eu profetizo que essa vai ser uma temporada. Por muitas temporadas você trabalhou para o Senhor, mas eu quero profetizar: essa é uma temporada que o Senhor está trabalhando por você, que Ele está trabalhando pela sua casa, que Ele está trabalhando pelo seu ministério, que Ele está trabalhando pela tua família. Eu profetizo essa temporada. Se você pode, estende a mão aqui. Pai, nós declaramos que esse é o selo de um novo tempo, que o Senhor começou a fazer algo, e nós concordamos como igreja naquilo que o Senhor está fazendo. Nós concordamos com aquilo que o Senhor está produzindo. Pai, nós dizemos amém para todas as promessas. Nós dizemos um alto bom sim, e nós concordamos para a glória de Deus com amém para tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesse tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querida, você que está de vestido na terceira fileira, você que está olhando para mim, faz assim, por gentileza. Aqui, ó, do lado de uma irmã de preto, aqui na terceira fileira, aqui, ó. Você que acabou de virar. É você, como você chama? Como? Ludmila. Ludmila, eu sinto Deus dizendo para você que tem uma palavra para esse tempo na sua vida. E a palavra de Deus é cuidado. Eu sinto Deus dizendo para você: eu te trouxe aqui para dizer para você: eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando da sua história. Eu estou cuidando do seu futuro. Deus te trouxe aqui nessa noite, e talvez não era para você estar aqui. Talvez não era para você ter chegado aqui. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou cuidando de você. Eu sou o teu pai. Eu sinto o Senhor dizendo: eu sou o teu pai.
Eu sou aquele que provê o que você precisa. Sabe, eu vejo seu coração preocupado acerca do seu futuro, preocupado acerca da provisão do seu futuro. E por vezes você diz: Senhor, parece que eu estou sozinho, parece que se eu não fizer, ninguém faz por mim. Mas eu sinto o Senhor dizendo para você nessa noite: sou eu que faço por você. Eu sinto o Senhor dizendo para você: sou eu que faço ao seu favor. E Ludmila, nessa temporada você vai provar o que é ser menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos é a pupila do olho, é algo que ninguém pode tocar, ninguém toca na menina dos olhos. Na sensibilidade natural, ninguém vai chegar aqui, tocar nos meus olhos, sem que haja uma reação natural. Por isso eu sinto o Senhor dizendo: ninguém toca em você. Eu vejo uma proteção de Deus nessa temporada sobre você. Eu não sei o que você tem temido, mas eu sinto Deus dizendo: eu estou protegendo você, eu estou guardando você. Eu vejo o Senhor te escondendo. Eu não sei uma situação que te ronda, mas eu sinto o Senhor dizendo: eu estou escondendo você. Eu estou escondendo você. Eu estou escondendo você aos olhos dos homens maus. Eu estou escondendo você aos olhos das situações ruins. Eu estou escondendo você. Eu vejo Deus te cobrindo com esconderijo e dizendo: eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da sua história, porque eu sou o teu pai. Então nessa temporada você vai experimentar o que é desfrutar da paternidade de Deus. Sabe, Deus vai começar a revelar coisas novas ao seu coração. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu quero te revelar coisas novas. Eu quero te revelar quem eu sou de forma mais profunda. E Deus está dizendo a você: à medida que você conhece quem eu sou, eu vou revelar quem você é. Sabe, você foi cercada de algumas mentiras acerca de quem você é. Lançaram palavras que eram mentiras acerca da sua história, acerca da sua identidade, acerca de quem você é. Eu sinto o Senhor te chamando mais para perto e dizendo: você vai conhecer quem eu sou. E à medida que você conhece quem eu sou, eu vou revelar quem você é. Por isso eu vejo um novo ânimo tocando você. Eu vejo uma nova motivação tocando você. Novos motivos para viver. Novos motivos para se levantar. Novos motivos para caminhar. Eu profetizo isso sobre a sua história. Eu quero declarar que você está debaixo do cuidado de Deus. E na sombra das suas asas você vai descansar. Eu quero profetizar sobre a sua história, que debaixo dessas águas você não vai andar, debaixo dessas asas você não vai andar aflita, debaixo dessas asas você não vai estar preocupada, você não vai temer a peste, você não vai temer o mal, você não vai temer, porque você está debaixo dessas asas. Eu profetizo isso sobre a sua história. Eu declaro essa verdade sobre a sua história, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Querida, você de laranja aqui, como você chama? Marina. Como? Marília. Marília, eu sinto que Deus está fazendo uma restauração muito especial. Eu vejo Ele trabalhando no seu coração nesse tempo, e Ele está restaurando sonhos dentro de você. Eu sinto Deus restaurando, Ele trabalhando dentro de você para uma restauração de sonhos. Sabe, eu sinto que Ele está trabalhando no seu coração nesse tempo, porque Ele está restaurando. É como se a última temporada tivesse deixado algumas marcas no seu coração. É como se o último tempo tivesse produzido algumas marcas muito profundas em você. E tem algumas coisas que até você olha dentro do seu coração, você diz: Deus, eu acho que isso aqui não tem nem como ser curado. Você está até acostumado a viver com algumas coisas. Até algumas coisas dentro de você que você aprendeu a viver com elas. A dizer: Deus, eu acho que isso aqui vai ser sempre algo que quando mexe dói. Mas eu sinto Deus dizendo: nessa temporada eu estou trabalhando no seu coração e eu estou transformando feridas em cicatrizes. Eu sinto Deus dizendo: eu estou trabalhando no seu coração para transformar feridas em cicatrizes. Deus está cicatrizando nessa temporada. Aquilo que era ferida, Ele está cicatrizando. Por quê? Porque na cicatriz a glória de Deus pode ser vista. Eu sinto Deus dizendo a você: eu não desperdiço nada da sua história. Porque teve entregas que você fez na sua vida, que quando você olha para trás, você fala: acho que eu não devia nem ter feito isso.
porque talvez foi para o homem. Eu acho que eu não devia nem ter feito isso, porque talvez foi para alguém. Tem algumas entregas que você fez na sua história que você olha para trás e você questiona essas entregas. Mas eu sinto Deus dizendo para você: não, eu recebi as suas entregas. Eu recebi entregas que você fez, eu recebi disposição do que você fez, porque Deus te fez alguém para viver com intensidade. Deus te fez alguém para viver de forma intensa. E eu sinto Deus dizendo que Ele está restaurando as coisas para essa temporada, para te devolver a sua intensidade. Por isso eu quero profetizar sobre você a palavra alegria nesse tempo, porque não vai ter peso sobre a sua história. Aquilo que Deus te mandou fazer, aquilo que Deus te separou para fazer, não vai ser pesado, vai ser algo leve. É por isso que Ele está trazendo você para essa temporada, para uma temporada de restauração completa. E eu sinto Deus dizendo a você: eu não faço obra inacabada, eu não deixo nada pela metade, eu não paro no meio daquilo que eu começo a fazer. Ele está dizendo para você: o que eu faço é completo, o que eu faço é completo, o que eu faço é pleno. Por isso Ele está dizendo para você: eu vou completar coisas que eu comecei, eu vou terminar coisas que eu comecei. E nessa temporada você vai ver isso. Por isso muita coisa de uma cura que Deus está fazendo tem a ver com você se dispor, não você se esconder. Por isso Deus vai te levar a dar passos de fé nesse tempo. Passos que às vezes você não vai entender, mas que Ele está te desafiando a dar passos de fé nesse tempo. Pai, eu quero profetizar, eu quero declarar: tudo que o Senhor começa, o Senhor termina. Tudo que o Senhor começa a fazer, o Senhor executa, o Senhor vai até o final. Ah, Jesus. E há tantas lutas para quem tem um chamado tão grande. E ela sabe o tamanho do chamado, ela já recebeu palavras acerca desse chamado. E às vezes há tantas objeções para quem tem um chamado tão grande. Mas eu quero profetizar que se o diabo achou que iria roubar o chamado dela, se o diabo achou que iria roubar as palavras que o Senhor deu para ela, se o diabo achou que iria roubar as promessas que o Senhor deu para ela, como profeta eu venho aqui nessa noite para declarar que haverá multiplicação. Eu venho para declarar nessa noite que não só as palavras foram liberadas, mas essas palavras elas vão ser multiplicadas. E eu quero declarar que ela viverá e ela verá o cumprimento de cada uma dessas palavras, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom, deixa eu falar agora que eu espero que depois a gente não consiga. Amém, gente? Espero que na hora de acabar a gente não consiga falar do livro. Eu trouxe um livro, trouxe poucas unidades. Quem aqui lidera, é líder? Você lidera, você está vivo, então você lidera a sua própria vida. Você tem que tomar decisões todos os dias. Todos nós temos que tomar mais ou menos de 300 a 500 decisões por dia. A roupa que você pôs, você teve que decidir. Tem gente indecisa, né? Os maridos ficam desesperados, né? Porque mulher, para escolher uma roupa para vir no domingo, você tem que tomar decisões todos os dias, como você vai conduzir sua casa, que resposta você vai dar como profissional, se acorda de manhã, se você vai fazer devocional ou não, se você vai ler sua Bíblia ou não, se você vai para a academia ou não. A primeira pessoa mais difícil de liderar, sabe quem é? Você mesmo. A segunda pessoa, se você é casado, mais difícil de liderar é a sua esposa. Se você tem filhos, é o terceiro grupo, porque é o grupo que você não pode errar, a conta é cara. Depois, se você é um profissional, se você é um gestor, se você quer crescer, se você é um líder na igreja, nós lançamos esse livro, foi o último livro que eu publiquei, Eles Irão Além de Você, liderando pessoas na perspectiva de Jesus. Aqui a gente fala muita coisa que tem sido tratado nessa igreja. Você ouviu errado sobre honra. A maioria dos líderes, eles criaram um palco mentiroso para falar de honra, porque eles tratam honra como algo que você tem que dar para eles. Honra não é o que te exigem, honra é o que você dá. Por isso tem gente que fala de honra. Honra não é o que eu exijo de você, honra é o que eu estou disposto a dar para você. A honra não é uma exigência, é uma doação. Por isso tem muito líder que fala de honra tirando o sapato para dizer lave meus pés. Mas o nosso Jesus, Ele falou de honra
colocando a toalha no ombro e a bacia na mão. A maioria dos líderes falam de honra colocando o pé na bacia, mas Jesus fala de honra colocando a toalha e estendendo a bacia. A única vez que Jesus falou, eu sou o Senhor, porque no seu ministério inteiro ele deixou que falassem, a única vez que ele disse, eu sou o Senhor, sabe qual foi? Quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele diz, vocês dizem, eu sou o Senhor. Olha o que eu faço sendo o Senhor. Eu desço ao nível mais baixo, do escravo mais baixo, e lavo os seus pés. Aqui a gente reprograma muita coisa. Esse livro nasceu lá na África. Eu fui para uma conferência na África. Lá eu encontrei a Amanda, uma menina africana. Eu entrei numa sala, gente, e um pastor, eu fui para uma conferência, numa conferência expressiva. No final um pastor falou, você pode pregar na minha igreja? Eu estou plantando uma igreja. Eu falei, se o pastor autorizar. Ele falou, é o grupo dos meus líderes. Eu já estava numa região carente. Eu fui na periferia dessa região carente. Eu cheguei lá e eu entrei no ambiente. Eu comecei a ficar muito constrangido. É igual pregar na frente dos seus pastores. A gente prega constrangido, com medo. Falei, rapaz, e eu estava ali constrangido no ambiente, porque no ambiente estava ali, e eu estava sentindo que tinha alguém muito importante no ambiente. Esse constrangimento positivo. Eu disse, Senhor, quem é? Ele disse, aquela menina. E eu comecei a falar, eu estava constrangido. No final eu cheguei para ela e falei, oi, te perguntar, quem é você? Ela disse, como assim? Eu falei, não, porque eu estava pregando tão constrangido. Deus me falou que tinha alguém aqui muito grande nessa sala e falou que era você. Me fala quem é você. Ela sorriu e disse, pastor, você só deve estar enganado. Eu sou imigrante, no meu país está tendo guerra civil, eu perdi meus pais, eu sou órfão de pai e mãe, e por causa da fome eu moro de favor aqui na casa dos meus tios. Não deve ser eu, pastor. E aí ficou constrangedor para mim e para ela. Eu disse, olha, eu não sei porquê, mas Deus disse que você é maior que eu. E eu estava aqui todo constrangido, porque Deus disse que você é muito grande. Aquela menina, Amanda, uma africana que tinha vindo, ela disse, pastor, e aí eu saí de lá, eu falei, Espírito Santo, eu não estou entendendo, por que o Senhor fez eu passar por isso? Deus disse, Daniel, porque vocês valorizam as pessoas que são mais importantes, mais influentes, mais bonitas, vocês valorizam as pessoas que têm mais recursos, mas eu não vejo como o homem vê. E naquele dia Deus me disse, você pode ver as pessoas como eu vejo? Porque quando você enxerga as pessoas como Deus vê, Samuel viu os irmãos de Davi. Deus disse, não é nenhum desses guerreiros. Tem um menino, ele está esquecido, ele está abandonado, ele está cuidando das ovelhas. O homem vê os irmãos de Davi, porque eles são fortes, bonitos e preparados para a guerra. Deus vê um menino chamado Davi no meio do campo. Isso aqui, se você ler esse livro, você nunca mais vai olhar para as pessoas do mesmo jeito. A nossa família de igrejas, nós estamos inaugurando igrejas. Eu estou feliz de estar aqui porque eu me sinto parte dessa igreja. Eu sei que não é uma festa exclusivamente, mas me sinto parte disso aqui. Mas estava inaugurando uma igreja em Recife agora, uma das igrejas da nossa família de igrejas. Nós temos uma mesa de jovens pastores. Eu estou preparado para ser pastoreado pelos meus filhos. Tem alguém preparado para ser pastoreado pelas crianças dessa igreja? Os últimos dias vai ser marcado por uma geração de Timóteo. Nós vamos ser pastoreados por jovens de 17, 18, 19 anos. Nós vamos ver pastores cada vez mais novos se levantando. E toma cuidado, porque a gente que está virando dinossauro, gente, a gente tem a síndrome do irmão mais velho, de que Deus não pode levantar quem é mais novo, quem é menor, quem chegou há menos tempo. Mas não foi assim que Jesus tratou. Então você passa lá no final e adquire esse livro, vai marcar o seu coração. Só tem 5 livros. Então, glória a Deus. É que eu trouxe 6. Eu trouxe um pouco mais, mas não sei como. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Eu estava aqui meditando no que eu iria pregar. E a gente tem que seguir a voz de Deus. E essa palavra está no meu coração para o ano de 2023. Eu preciso de ser fiel àquilo que nós cremos. E Deus, Ele mesmo se encarrega de encaixar a palavra e de traduzir essas verdades ao seu coração. Gênesis capítulo 22, no verso 2 ao verso 3, abra a sua Bíblia, deixa ela aberta aí. Agora olha aqui para mim, eu quero compartilhar com você sobre o que Deus quer de mim. Diga assim, o que Deus quer de mim? Eu quero compartilhar sobre o que Deus quer de mim. Eu entrei no ano de 2023 e nós sabemos muito bem o que nós queremos de Deus.
Se eu perguntar para você, talvez você tenha uma lista do que você quer de Deus, você tem um monte de coisa que você fala, isso eu quero de Deus, e começa por prioridades, por coisas que talvez você está orando há anos, começa por coisas que você está colocando no seu coração, começa por coisas que você fala, Deus, talvez é uma empresa que você está orando há anos, eu quero que a minha empresa prospere, talvez é o casamento, eu não sei, e eu entrei o ano de 2023 com a minha lista, uma vez mais, do que eu queria de Deus. Você sabe, não tem problema você querer algo de Deus. Nos evangelhos a pergunta, o que queres que eu te faça? Ela foi colocada por Jesus diversas vezes. Ela foi explanada por Jesus diversas vezes. Mas é interessante por quê? Porque o que eu quero de Deus fala de promessa. E Deus começou a compartilhar, Dênio, é bom o que você quer de mim, mas tem um nível mais profundo, que é quando eu falo o que eu quero de você. Você sabe, nós podemos viver a vida por aquilo que queremos de Deus, nós podemos conduzir a nossa história por aquilo que queremos de Deus, mas tem um lugar infalível na história. Homens passaram pela história por aquilo que queriam de Deus, homens marcaram a história quando deram o que Deus queria deles. Muita gente quer muita coisa de Deus, pouca gente quer responder a Deus naquilo que Ele quer. Nesse lugar de resposta a Deus naquilo que Ele quer, nesse lugar de parar para perceber e ouvir, entender, no lugar mais superficial eu falo o que eu quero de Deus, mas no lugar mais profundo Deus fala o que quer de mim. E falar o que eu quero de Deus não me custa nada, mas quando Deus fala o que Ele quer de mim, me custa tudo. Quando Deus revela o que Ele quer de mim, me custa tudo. Me tira de um lugar de conforto, me tira de um lugar de estabilidade. E aqui em Gênesis capítulo 22, nós vamos entender a história de um homem que marcou a história. A aliança abraâmica, teologicamente, ela é a aliança mais importante do Velho Testamento. E a aliança abraâmica, o que marcou a história, os homens de Deus, quantos querem marcar a história? Diga amém. Os homens de Deus que marcaram a história, não marcaram a história por aquilo que queriam de Deus, marcaram a história porque resolveram responder naquilo que Deus queria deles. O que marca a história de Abraão não é o que Abraão quis de Deus, é o que Deus quis de Abraão. O que revoluciona a história não é o que eu quero de Deus, é o que Deus quer de mim. Você sabe, nós estamos baseando, a igreja brasileira agora, nós estamos chamando show de igreja. E eu louvo a Deus por essa igreja e pelos seus pastores. Porque no ciclo natural as pessoas estão chamando show de igreja. Uma boa organização de show. Você faz um bom... Mas por quê? Porque num bom show você só vem para consumir. Num bom show você vem como consumista. Então, como consumista, o louvor tem que estar perfeito. Como consumista, eu quero exigir o que eu quero desse lugar. Deixa eu falar, você nunca vai firmar vínculo profundo com lugar nenhum que você não quer dar nada. E eu sei que muitos de nós, talvez você fale, pastor, mas eu vim de uma temporada onde eu fui frustrado. Gente, pessoas nos machucam. Sim ou não? Sim. Tem gente que é especialista, meu Deus do céu. É ou não é? Eu sei que não veio ninguém assim hoje. Pessoas nos machucam, mas sabe quem nos cura? Pessoas. Porque o ápice do evangelho não é você viver na dor que você tinha. O ápice do evangelho não é você se esconder atrás da sua dor. Eu estava dizendo que outro dia a minha filha resolveu virar empresária com 10 anos de idade. E ela falou, pai, eu vou abrir uma empresa. Falei, amém, filha, pai te ajuda. E ela abriu uma empresa de pulseiras. E ela comprou uma caixa de pulseira. Toda a empresa dela estava resumida numa caixa. E ela andava com aquela caixa para baixo e para cima. E a gente foi viajar e a gente levou um casal de amigos. E eles têm um filho de 3 anos. E o menino de 3 anos foi junto. E nós chegamos e ela carregou a sua empresa, como de costume. Ela chegou lá, colocou a sua empresa na sala. E a criança de 3 anos se afeiçoou pela caixa. Eu estava no quarto e daqui a pouco a criança bateu na caixa. A caixa bateu no chão e virou.
E eu só ouvi, gente, eu não sei quantas mil miçangas tinha, mas tinha muita. E eu tô lá no quarto, eu só escuto. O piso era um piso frio. A hora que eu saí correndo do quarto. Eu imaginei, tá lá minha filha olhando a sua empresa no chão. Tá minha esposa com uma cara de horrorizada. Tá os pais da criança, pega a cena comigo. Tá os pais da criança constrangido. E aí todo mundo olhou para minha filha. E no ápice da sua maturidade de 10 anos, ela disse: gente, acontece. A gente tomou um choque na reação, eu, a mãe. A gente passou as próximas 5 horas pegando miçanga. Recolhemos a miçanga, passamos as próximas horas. Aí eu voltei para o quarto. Quando eu voltei para o quarto, o Espírito Santo falou: você percebeu o que aconteceu? Eu falei: não. Deus falou para mim: é inevitável que às vezes derrubem a sua caixa. É inevitável que às vezes algumas coisas aconteçam na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não tem compromisso com o seu passado. Eu vou repetir isso para você: Deus nunca mudou o passado de ninguém, meu irmão. Eu não sei o que aconteceu no seu passado, mas eu sei, Deus não tem compromisso com o que ficou. Porque na história não tem história de ninguém que Deus entrou no passado e mudou. Ai, pastor, mas aconteceu isso. Eu não quero invalidar a sua dor, eu só quero te mostrar o caminho da cura. Ela está lá e o Espírito Santo falou para mim: você percebeu o que aconteceu? Foi a reação dela. Agora ela vai entrar no quarto, você vai se colocar à disposição. Ela entrou no quarto e falei: filha, pela reação que você teve. E na hora foi até engraçado, porque as crianças de 10 anos hoje, gente, quem tem criança de 10 anos aqui sabe, meu Deus do céu. Ela falou ainda para mim: ai pai, essa é a vida da empreendedora, do empresário brasileiro. Ainda deu R$50 de oferta para Samuel quando ele foi lá da empresa. Você sabe por quê? A primeira venda que ela fez não pagaram. Quem é empresário aqui sabe, acontece. Ela voltou para casa e falou: pai, vendi a pulseira para o Arthur. Ele falou: me dá a pulseira que amanhã eu te pago. Já passou 3 dias, o Arthur não me pagou. Eu falei: filha, vai na diretoria, faz um protesto. Não deu em nada. Aí eu falei para ela: filha, essa é a vida do empresário. Aí quando caiu a caixa ainda, eu falei: pai, essa é a vida do empresário. Aí quando ela entrou no quarto, eu falei para ela: filha, conta comigo. Pela reação que você teve, eu vou te levar numa loja de pulseira, eu fiz depois. Você vai comprar não só o que você tinha, você vai comprar o que você quiser. Conta com o papai que pela reação que você teve. E aí Deus falou comigo: Daniel, o ápice da cura, deixa eu te ensinar o que é alguém curado. O ápice da cura não é só você falar: ai, eu não tive pai, mas agora eu estou bem, eu não tive pai, mas está tranquilo agora. Sabe qual que é o ápice da cura? Sabe o que o Evangelho faz? Não é só te deixar bem com aquilo que você não teve, é fazer você dar para alguém aquilo que você não teve. Você não teve pai, Deus vai te dar filhos. A hora que você criar seus filhos, você vai olhar na cara do diabo e vai dizer: eu não tive pai, eu fui ferido sem pai, mas eu sou o melhor pai que tem. Porque a cura de Deus faz você ser para alguém que não foram para você. Se o líder te feriu, o ápice da cura não é só você ficar sentado num banco de igreja, não. Você vai dizer para o diabo: eu fui ferido por um líder um dia, alguém me massacrou, alguém pisou em mim, alguém traiu a minha confiança. Mas sapatear na cara do diabo é dizer: alguém me feriu, mas agora eu sou um líder para alguém, agora eu amo alguém, agora eu me dou para alguém. O ápice da cura é dar o que você não teve, é ser o que não foram para você. Agora, quando você baseia a sua vida só naquilo que você pode receber, ei, deixa eu dizer, até com Deus está esperando que você dê alguma coisa. Não porque Ele precisa, mas porque a sua doação expõe seu coração. Gênesis capítulo 22. Meu Deus, gente, tá bom demais falar aqui, Samuel. Cadê o relógio? Disseram que o relógio de Maceió é diferente, é isso mesmo? Aqui corre mais rápido. Parece que eu estou falando já há 5 minutos, né? Gênesis capítulo 22, a partir do verso 2. Então disse Deus: tome o teu filho, o teu único filho, Isaque,
a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deixa eu te contextualizar. Gênesis capítulo 22 é a história daquele cara que Deus prometeu um filho. Você sabe, a maioria dos cristãos, eles trabalham com Deus só em promessa. Deixa eu te ensinar por que Deus te dá promessa. Porque na teologia moderna falam muito de promessa, mas não te ensinam porque Deus te dá promessa. Sabe por que Deus te dá promessa? Sabe por que Deus promete Isaac para Abraão? Porque promessas precisam virar alianças. Diga, promessas precisam virar alianças. Esse cara aqui é um cara que Deus tinha feito uma promessa, e depois de décadas Deus cumpre a promessa. Sara vai gerar um filho, e esse cara está exultando. Por quê? Porque a promessa virou realidade, e ele está confortável. Mas Deus aparece para ele. Você sabe, Deus te dá promessas para que você tenha alguma coisa para dar na hora que Ele quiser fazer uma aliança com você. Porque promessas é sobre o que Deus pode te dar, aliança é sobre o que você pode dar para Deus. Por isso Abraão tinha uma promessa de Deus, e Deus vai chamar esse homem para uma aliança com Deus. A aliança abraâmica é ela que vai definir. Jesus vem da genealogia de Abraão, porque alguém resolveu entregar o filho, alguém entendeu. Romanos diz que Abraão tinha sido evangelizado, Abraão sabia sobre a vinda de Jesus. É isso que Paulo diz aos Romanos, que Deus disse para Abraão, Abraão viu a entrega de Jesus. E agora, uma aliança é o lugar onde eu posso pôr alguma coisa, mas nós somos pobres demais para poder pôr alguma coisa. Aí Deus diz, então eu te dou uma promessa, para que você tenha alguma coisa na hora da gente fazer uma aliança. E aí Deus aparece para esse homem e diz, ei Abraão, toma o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, diga, se levantou pela manhã. Se levantou pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaac seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se, foi o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse a Abraão seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, diga, havendo adorado, tornaremos a vós. Não é meu tema, mas essa é a primeira menção de adoração. Adoração não é uma canção, por isso não erga sua mão se não estiver disposto a dar o seu coração. É a primeira menção de adoração, não é uma música. A primeira menção de adoração não é um instrumento. A primeira menção de adoração é uma entrega, porque a adoração não é uma música, a adoração não é um instrumento, ainda que possa ser. A adoração fala de uma entrega. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaac seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui meu filho. Ele disse, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaac seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse Deus, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu um holocausto no lugar do seu filho. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado porque a tua palavra, ela é mais interessante do que uma série do Netflix. A tua palavra é mais impactante do que um bom livro. A tua palavra é viva porque ela é o próprio Cristo. Ele é o verbo que se fez carne. Em Apocalipse, João diz que ele caminha entre os candeeiros, por isso ele está aqui. Os candeeiros é a tua igreja. Mas a tua palavra é eficaz,
Por isso, ao receber da Tua palavra, ela opera eficazmente no nosso coração. Por isso, nessa noite nos consola. Por isso, nessa noite nos exorta. Por isso, nessa noite nos instrui. Por isso, nessa noite nos direciona. Nós reverenciamos a Tua palavra como autoridade máxima. Ela é inerrante, e o Senhor e a Sua palavra são uma só coisa. O mundo foi criado pela Tua palavra. Tudo que existe veio à existência pela Tua palavra. A terra está em rotação pela Tua palavra. O sol se mantém no lugar pela Tua palavra. Os animais são alimentados por causa da Tua palavra. O mar aqui na nossa frente está nos seus limites por causa da Tua palavra. Não há nada que seja superior à Tua palavra. Pela Tua palavra mortos vieram à vida. Pela Tua palavra mulheres estéreis geraram filhos. Pela Tua palavra famílias destruídas foram reconciliadas. Pela Tua palavra ministérios foram levantados. Pela Tua palavra Jesus venceu a morte, e a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia Ele ressuscitou pelo poder da Tua palavra. E é essa palavra que nós vamos ministrar. E conforme Paulo diz, que ela seja ministrada com poder, com autoridade, com vida, e que ela produza fé no nosso coração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aqui estamos falando de uma entrega de Abraão. A história é marcada por entregas. Nós amamos a ideia de receber de Deus. Mas se você quiser ir num lugar mais profundo em Deus, esse lugar mais profundo em Deus fala de entregas. Quando você olha a história bíblica, os homens e mulheres que marcaram a história bíblica não marcaram por aquilo que receberam, marcaram por aquilo que deram. O que marca a história cristã não é aquilo que você recebe, é aquilo que você tem disposição de entregar. O que expõe o seu coração, receber não exige testes de coração. Ninguém tem o coração testado quando recebe. Ninguém tem o coração testado quando alguém está te dando alguma coisa. Por isso o Evangelho não é baseado naquilo que você recebe. O Evangelho é baseado, a maturidade está avaliada por o quanto você pode dar. A maturidade está avaliada pela sua disposição de entregar. A maturidade está avaliada pela sua disposição de dizer, olha, eu vou romper a minha dor e eu vou dar. E talvez você está aqui dizendo, pastor, eu sei, essa comunidade é nova, Deus me chamou, eu assumi a igreja do meu pai aos 22 anos, depois de 7 eu deixei o nosso campus principal, Samuel Fabíola conhece esse campus, nós levantamos pastores, líderes, Deus me chamou para plantar uma igreja como eles estão plantando aqui a partir do zero. E eu sei qual é o contexto, gente, que Deus reúne nessa temporada, para uma temporada de restauração. E talvez você está aqui dizendo, pastor, como que eu posso dar alguma coisa? Você não sabe a temporada que eu estou passando, você não sabe como está a minha casa. Quando Paulo ensina sobre a mesa, e nós estamos falando de uma conferência de mesa, a mesa é o retrato do Novo Testamento. O Novo Testamento não é sobre púlpitos, é sobre mesas. Por isso que Deus tira o nosso fascínio do púlpito e nos torna fascinados pela mesa. Porque no púlpito você recebe, mas na mesa você compartilha. Mas Paulo, quando vai dizer aos Coríntios, ele diz, na noite em que Jesus foi traído, ele está exortando os Coríntios, porque ele diz, olha, vocês chegam aqui, cada um pega o seu próprio pão. Mas ele diz, na noite em que Jesus foi traído, ele deu graças, e o que ele fez? Partiu. Porque Cristo é visto na partilha. Cristo não é visto naquilo que você recebe, Cristo é visto naquilo que você dá. Na noite em que Jesus foi traído. Você sabe, gente, eu sei que tem pessoas aqui que talvez você está passando dias difíceis. E eu quero te dar a chave para romper dias difíceis. Talvez você está passando noites. Noite é quando você não está vendo nada, escuridão, você não está enxergando muita coisa. Mas você sabe, a Bíblia diz, na noite em que Jesus foi traído, tendo dado graças, ele partiu o pão. Jesus naquela noite podia dizer, gente, hoje eu só vou comer. Aqui está falando de algo espiritual, de uma doação de vida, de uma atitude espiritual, de dizer, eu não vou ficar fechado só para mim. Porque o que o diabo quer mentir para você é o seguinte, você quer ser restaurado, se fecha. Você quer ser restaurado, retém. Você sabe por que o mar morto é morto? Porque ele não dá, ele só recebe. Sabe qual que é a chave da cura? Na noite em que ele foi traído, Jesus podia dizer, hoje não. Sabe qual foi a pior noite que existiu em toda a história?
Foi a noite que Jesus foi traído. Sabe qual foi a noite de maior opressão espiritual? Foi a noite que Jesus foi traído. Porque ali, se Jesus enquanto homem dá a resposta errada, o plano perfeito está frustrado, é claro que ele não daria, mas ali está toda a pressão da história. Jesus naquela noite podia dizer: gente, hoje eu estou mal demais. Vocês não sabem a situação que eu estou passando, a crise que eu estou enfrentando. Hoje não. Você já falou isso para Deus? Tem alguém aqui que já disse isso para Deus? Deus, nessa temporada não conte comigo. E eu posso te dar 10 motivos porque que eu só vou ficar comendo. Eu não vou repartir com ninguém. A Bíblia diz: na noite em que Jesus foi traído, Ele diz: a temporada que eu estou passando não pode mudar a identidade que eu tenho. A temporada que eu estou não vai mudar a identidade. Tem gente aqui que Deus está dizendo para você: não deixa a temporada mudar a sua identidade. Tem gente que Deus está dizendo para você: não deixa a temporada mudar a sua essência. Tem gente que Deus está dizendo para você: não deixa esse momento da sua vida. Ele vai partir na noite mais difícil da vida. Por quê? Porque Cristo é revelado quando você pode partir. Cristo é revelado quando você pode dar. Cristo é revelado quando você pode doar. Deus vai colocar Abraão nesse lugar. Deus vai convidar Abraão para um lugar mais profundo com Ele. E aonde está esse lugar mais profundo? É o lugar que eu entrego. É o lugar que eu coloco no altar. E Deus vai chamar Abraão numa temporada que Abraão tem Isaac. Ele lutou a vida inteira por uma promessa. Quantas campanhas Abraão e Sara não fizeram pela promessa? Quantas coisas eles não fizeram pela promessa? E um dia Abraão está com o menino, um pré-adolescente. Deus aparece no meio da noite e fala: ei, Abraão, você está aí? Você sabe por quê? Deus nunca vai te deixar fora do lugar que Ele te criou para estar. Deus sempre vai estar te empurrando para o seu propósito, irmão. Você fala: eu vou mudar para o Japão. Aparece um japonês falando português no meio do metrô, te entrega uma profecia lá no Japão. Você fala: eu vou fugir da cidade. Você foge da cidade, acontece um negócio, alguém aparece e vai te dizer. Deus vai te empurrando para o propósito. Abraão está com Isaac, Deus aparece para ele e diz: ei, Abraão, sabe Isaac, seu filho? Aquele filho que eu prometi que te daria, aquela promessa que você lutou anos para ter. Eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero que você me entregue Isaac. Deixa eu dizer para você: Deus não divide a sua glória com nada. Deus está dizendo para Abraão: ei, Abraão, tem alguma coisa que é prioridade no seu coração. Tem alguma coisa. Ele diz: o seu único filho. É interessante, gente, porque você acha que Deus está pedindo coisa para quem tem muita coisa, né? Você fala: Deus, você está chamando? Chama alguém que tem muita coisa, muita experiência, muitos anos. Abraão deve ter falado: Deus, chama alguém, meu vizinho tem 15 filhos. Porque você acha que a matemática de Deus é pedir alguma coisa que te sobra. Deus não quer alguma coisa boa de você, Deus quer tudo de você. E Deus está dizendo: ei, Abraão, sabe o seu filho? Deus, eu só tenho um. É seu único filho. Aquele a quem você ama. Eu quero que você me entregue a Ele. Eu fico pensando o contexto de Abraão dentro desse cenário. E Deus está dizendo para Abraão, e eu quero aplicar o que Deus está dizendo para Abraão. Deus está dizendo para Abraão o que Deus queria dele. Em 2023, eu sei que você quer muita coisa de Deus, mas eu quero dizer, a revolução da sua vida é quando você diz: Deus, o que você quer de mim para esse ano? A revolução é quando você olha para o seu casamento e você diz: Deus, o que o Senhor quer do meu casamento nessa temporada? A revolução não é o que você quer de Deus no seu ministério, é quando você diz: Deus, me diz o que o Senhor quer de mim. Gente, deixa eu dizer para você, eu estou lá na minha comunidade só de pastor, é uma comunidade nova de um ano, só de pastor ordenado, tem 10 que vieram para um processo de restauração. Eu disse para eles: e se Deus quiser de você, alguns de vocês, Deus quer que vocês ensinem as crianças. Será que você tem humildade para dar o que Deus quer de você? Porque deixa eu te falar, presunção é tão ruim quanto desobediência. Porque a gente fala muito de desobediência, mas presunção é dar para Deus o que Deus não pediu.
Deus está dizendo para ele, você tem disposição de entrar com o seu tudo nessa temporada? E aqui quando nós olhamos para esse contexto de Deus se estabelecendo com Abraão, primeiro, Deus pediu algo a Abraão. Diga, Deus pediu algo a Abraão. Deus pediu algo para Abraão. A gente precisa de parar de viver por aquilo que nós queremos de Deus. Você precisa de entender que o sucesso na vida está naquilo que Deus quer de você. O sucesso da vida não está simplesmente do que você quer de Deus. Mas a Bíblia diz que existe um lugar que a gente desfruta da boa, perfeita e agradável. É dentro da vontade de Deus. Deus pede algo para Abraão. Deus vai pedir algo, e sabe o que acontece? Abraão está ouvindo a Deus, Abraão está percebendo a Deus, Abraão está sensível para perceber a Deus, Abraão está sensível para perceber a voz de Deus, Abraão está sensível para ouvir a voz de Deus, Abraão vai perceber a voz de Deus, e Deus está pedindo algo para Abraão. Sabe, talvez essa temporada Deus está te pedindo algo, talvez faz muitas temporadas que Deus vem te pedindo algo. E às vezes nós precisamos sair daquilo que nós queremos de Deus para começar a se submeter ao que Deus quer de nós. A chave é abrir mão do que você quer para se submeter ao que Deus quer. Porque o que você quer traz frustração, mas o que Deus quer, porque Deus sustenta tudo aquilo que Ele diz, Deus sustenta tudo aquilo que Ele direciona, Deus sustenta tudo aquilo que Ele conduz. Por isso tem muito crente dizendo, pastor, resistência do diabo. Não, Jonas dentro da baleia do peixe não é resistência do diabo, é cumprimento da própria vontade. Você quer viver a melhor vida que tem? Ela está dentro da vontade de Deus. Abraão vai ouvir, ele vai perceber, ele vai ter um ouvido sensível. Deixa eu perguntar para você, o que Deus está te pedindo nesses dias? Talvez Deus está te pedindo, eu quero ter mais intimidade com você. Talvez Deus está te pedindo, a maioria dos cristãos nunca leram a Bíblia inteira pelo menos uma vez. Talvez Deus está te pedindo, aí vem para o secreto, eu quero ter um lugar secreto com você. Talvez Deus está te pedindo, eu quero mais humildade sua. Talvez Deus está te dizendo, eu quero que você volte a servir a minha igreja. Talvez Deus está te pedindo, ei, eu quero que você contribua na minha igreja, eu quero que você contribua. Nós vamos dar um passo de entrar no prédio, talvez o ar-condicionado inteiro está na mão de uma pessoa aqui. Aí você fala, é do que sobra, pastor? Não, talvez é seu tudo. Eu lembro um ano que eu entrei no meu carro, Deus me pediu o meu carro. Eu falei, só pode ser o diabo. Deus falou, ei Dênio, sabe esse carro? Eu falei, sei Deus, ele é meu. Eu falei, eu sei Deus, a terra é tua. Deus falou, não, ele está emprestado para você. Mas eu quero outra finalidade para ele agora. Não é mais servir, ele vai servir a minha obra. Você está disposto a ouvir Deus? Você está disposto a dar uma resposta a Deus? E eu não estou dizendo aqui sobre você fazer algo humano, natural. Eu não estou falando aqui. Sabe que quando a gente ouve Deus, não é uma forçação humana, não é uma manipulação de homens. Talvez você tenha filhos e talvez essa temporada você precisa consagrar os seus filhos a Deus. Sabe como a gente muda o país, gente? Não é com a troca de político, não é com o novo governo, não é com uma visão ideológica. Nós mudamos o país com famílias fortes. Nós mudamos o país com famílias saudáveis. Nós mudamos o país com filhos de verdade. Talvez o que Deus está pedindo para você é dê mais atenção para os seus filhos. Talvez seus filhos nunca te viram chorando na presença de Deus. Aí você chega no domingo e quer que a igreja resolve o que você não tem disposição de fazer dentro da sua casa. Deus vem falando comigo da minha filha. Talvez Deus está dizendo isso para você. Eu tenho uma filha de 10 anos lá em casa. Deus falou, você vai começar a orar para que ela tenha fome pela palavra. Eu comecei a orar por fome pela palavra. Gente, se você vê minha filha, ela não faz nada sem antes ler a Bíblia. E agora tem uma supervisora lá em casa, que ela está fazendo um plano junto comigo. E teve um dia dessa semana que eu saí para um compromisso muito cedo, quebrou meu devocional. Quando eu voltei à noite, ela falou, e aí pai? Eu falei, oi filha, você leu a Bíblia hoje? Aí gente, eu confesso a você que minha vontade carnal era falar assim e depois ler rapidinho, mas eu não tive força. Eu tive que ser. Eu falei, eu sou crente, né gente? Eu sou crente, sou pastor. Falei, não li filha,
Aí ela olhou para mim e falou: ei, pai, você está pisando na bola, hein? Talvez Deus está querendo mais da sua casa, meu irmão. Talvez Deus quer que você abra a sua casa para uma house. A Bíblia diz que Marta e Maria, Lázaro, eles tinham uma casa. Deixa eu dizer para você, eles tinham uma casa que Jesus não ia mais lá por causa de milagres simplesmente. Jesus não ia mais porque tinha problema. Jesus ia porque Jesus gostava de ir na casa de Marta e Maria. Jesus gostava de estar lá porque lá era um ambiente que a presença era valorizada. Lá era um ambiente que era gostoso de estar. Talvez Deus está dizendo para você: constrói na sua casa um lugar gostoso para a minha presença. Constrói na sua casa um lugar que eu gosto de estar. Talvez você criou uma confusão na sua casa. Talvez as línguas, eu quero profetizar sobre as casas dessa comunidade. Eu quero declarar sobre os casamentos dessa comunidade, que vocês vão falar a mesma língua nas casas, e que a sua casa vai ser um lugar que a presença de Deus gosta de estar. A sua casa vai ser um lugar que Jesus gosta de estar. Sua casa vai ser um lugar confortável. Abraão vai ouvir Deus. É bom ouvir promessa, mas é maravilhoso quando Deus te fala o que Ele quer. Mas um segundo ponto, Abraão obedece o que Deus colocou no coração dele. A Bíblia diz que Abraão ouve no dia seguinte. Diga, no dia seguinte. Gente, você acha que Abraão não ponderou? O que alguém faz com um homem que resolveu matar o seu filho? Você acha que Abraão não ponderou a loucura que Deus estava pedindo para ele? Você acha que Abraão não ponderou: Deus, eu vou sair daqui, eu sou um homem celebrado, eu mato meu filho, como que eu volto para casa? Como que eu vou enfrentar minha família depois? Mas Abraão vai obedecer. Por quê? Porque você não precisa entender tudo, você tem que confiar sempre. Nem sempre você vai entender o que Deus está fazendo, mas você precisa de confiar sempre no que Ele está fazendo. Abraão vai fazer uma entrega, mas ele está confiando. Eu não estou entendendo muito bem, mas o amor de Deus nunca falha. Se Deus está mandando eu fazer, tem alguma coisa por detrás disso. Jesus está no Getsemane. Ele não sabia o que era viver separado do Pai, e Deus está mandando Jesus para a cruz. Ei gente, se Deus fez esse teste de fé com Abraão, que é o nosso pai da fé, se Ele fez teste de fé com Jesus, empurrando ele para um lugar que ele não podia entender, ele só tinha que crer. Por quê? Porque o justo não é justo por aquilo que vê. Justo não é justo pelas circunstâncias que rodeiam. Ele diz: o meu justo viverá pela fé, e Ele se agrada da fé. Ele está dizendo para Abraão: você pode dar um passo de fé mesmo sem entender. Você pode mergulhar numa estação de fé. Abraão está dando um passo, e Hebreus vai dizer que Abraão cria tanto, mas tanto, mas tanto. Deixa eu dizer, se Deus colocou uma palavra no seu coração, você precisa ser a primeira pessoa a crer, a crer, a crer, a crer, a acreditar. Se Deus falou algo sobre você, você precisa ser a primeira pessoa a concordar com o que Deus está falando. Abraão crê tanto que o escritor de Hebreus vai dizer: Abraão tinha fé que Deus podia ressuscitar o menino. Deus está mandando ele matar, ele está com fé que podia ressuscitar. Jesus vai para a cruz, humanamente ele não pode entender, seja feita a tua vontade, mas ele tinha fé de dizer: o amor do Pai nunca falha. Eu não entendo o que vai acontecer, mas eu entendo que o amor nunca vai falhar. Eu não entendo como vai ser, mas eu sei, Deus não vai me deixar desamparado, Ele não vai me deixar sozinho. Quando Deus me manda colocar, me manda entregar, Ele vai bancar. Você sabe, esses dias eu fui numa igreja, um pastor americano, amigo meu, ele tatuou no braço de fora a fora: o amor nunca falha. Ele tatuou em inglês, é uma frase que se tornou comum por causa de uma música. Eu falei para ele: pô, legal, né, essa frase? Tipo assim, é uma frase comum. Ele falou: vou te explicar porque que eu tatuei o amor nunca falha. Abraão está fazendo uma entrega, deixa eu dizer para você. Nas suas entregas, você precisa de confiar que o amor de Deus não falha. Eu não conheço ninguém que se propôs a entregar o que Deus pediu, que não tenha provado. Não tem histórico de nenhum homem em toda a história, em milhões de anos, que possa dizer: Deus é mentiroso, porque Ele não fez o que prometeu. Não existe, não existe. Deixa eu dizer, você não vai ser a primeira pessoa que vai dizer: Deus disse e não fez. Sua família não vai ser a primeira casa que vai dizer: Deus prometeu e não fez. Mas
toda promessa de Deus, ela vai precisar de virar uma aliança com Deus. E aí esse irmão falou, esse pastor, vou te explicar. Ele falou, Dênio, 3 anos atrás morreu um jovem de 15 anos afogado na nossa comunidade. E se eu não me engano ele era filho único. Quando ligaram para o pastor correu para a casa da família. E ele chegou na casa da família, e ele falou que estava aquele clima horrível, porque tinha acabado de acontecer. Enquanto ele estava lá, Deus falou para ele, vá orar para o menino ressuscitar. Ele é um cara usado no sobrenatural, esse cara assim, é muito doido o que Deus faz com ele. E ele falou para a família, eu vou orar para o menino ressuscitar. Criou uma expectativa, ele mandou mensagem para os irmãos, falou, comecem a orar. Ele foi para o IML, porque o corpo do menino já estava no IML. Chegou no IML e disseram, não, que pastor vai orar para ressuscitar, não pode entrar aqui não, meu irmão. E aí ele foi, brigou, ele conseguiu contatos na cidade que produzissem uma autorização, no fim autorizaram. Ele entrou então, pegou o cadáver do menino e ele ficou ali por horas orando. E ele orou pela ressurreição do menino, e uma expectativa na casa, na igreja, e todo mundo cheio de expectativa, todo mundo dizendo vai ressuscitar, e todo mundo cheio de esperança, e aquela coisa, todo mundo pedindo atualização. E depois de algumas horas orando, o menino não ressuscitou. Ele saiu do IML, depois de todo aquele contexto, ele entrou no carro frustrado e falou, Deus, eu podia ter ido só consolar a família. Você entende que às vezes Deus vai te chamar para uns passos de fé que você fala, Deus, eu podia ter ficado lá no meu lugar. Estava legal lá, estava tranquilo, estava tudo bem. Estava legal lá simplesmente apertar a mão dos irmãos, da família, orar por eles. Ele volta para casa da família contrariado. Falou, Deus, o que eu vou falar para a família agora? E a família com expectativa da ressurreição do menino. Ele volta, ele ora, gente, eu não sei, Deus tinha me dado uma palavra de ressurreição. Mas, glória a Deus, e ele voltou e ele disse que passaram-se então 2 anos. Ele está ministrando no final de um culto, como ele é um homem muito usado em sobrenatural, ele falou no final, todos os enfermos eu quero orar, formou uma fila grande de enfermos, e ele está orando por todos os enfermos no final do culto. Ele percebeu que ficou um homem sentado, e esse homem deixava as pessoas passar e dizia, pode ir, pode ir. Ele falou que foi passando o tempo, ele orou por todo mundo, e todo mundo esse homem deixava passar, e depois de mais de 1 hora que ele estava orando pelas pessoas, que acabou todo mundo, aquele homem se levantou, se aproximou, falou, pastor, você lembra de mim? Ele olhou para o homem e disse, me lembro. O pai desse jovem não era cristão. Ele disse, você lembra que meu filho morreu há 2 anos atrás? Ele falou, me lembro. O senhor lembra que o senhor foi lá em casa e depois o senhor foi no ML? Me lembro. O senhor lembra que o senhor ficou horas orando pelo meu filho para ele ressuscitar? O pastor falou, claro. Ele não ressuscitou, né, pastor? Ele falou, não, ele não ressuscitou. Ele disse, pastor, mas eu estou aqui para dizer para você que nos 15 anos do meu filho, ninguém amou ele tanto quanto você o amou. Aquele ato que você fez pelo meu filho foi o maior ato de amor que eu já vi em toda a minha história. Porque o meu filho não ressuscitou, mas depois que você foi embora, eu fiquei pensando, quem colocaria a sua reputação em xeque? Quem sairia da sua zona natural? Só o amor, pastor, pode fazer isso. Ele diz, eu fui encontrado por Deus. Deixa eu dizer para você, é isso que Abraão está dando um passo. Ele está dizendo, o amor de Deus nunca vai falhar, o amor de Deus nunca vai me frustrar, o amor de Deus nunca vai me deixar. Talvez você não veja o que você gostaria de ver. Ele queria ver o menino ressurreto, ele queria ver o menino vivo, a família queria ver, mas o amor nunca falha. Não pode ser que tenha saído do seu controle, pode ser que tenha saído da sua previsão, mas nunca saiu do controle de Deus, nunca saiu da previsão de Deus, nunca saiu dos olhos de Deus. Pode ter saído da sua esfera, dos seus olhos, mas nunca saiu da esfera e dos olhos de Deus, porque o amor nunca falha. Abraão vai obedecer. Obedecer a palavra às vezes é abrir mão da sua reputação. Mas um terceiro e penúltimo aspecto, Abraão vai guardar a palavra. Ele vai caminhar durante 3 dias. Teologicamente, o número 3 na Bíblia fala de um ciclo completo. É por isso que a ressurreição de Jesus durou 3 dias.
fala de um ciclo que ele está completo. Abraão vai caminhar durante 3 dias. 3 dias com o menino. Se você não aprender a entregar promessas, você nunca vai desfrutar de aliança. Pastor, por que Deus prometeu esse ministério para mim? Para você ter alguma coisa para entregar para Ele. Pastor, por que Deus prometeu essa família para mim? Para você ter alguma coisa para entregar para Ele. Por que Deus tinha dado Isaac? Isaac não era para o bel prazer de Abraão. O problema é que você pegou a promessa e te ensinaram que a promessa é para o seu bel prazer, para a sua satisfação natural. E sim, Deus está preocupado com a sua satisfação. Sim, Deus está preocupado com o seu bem-estar. Mas mais do que isso, Deus quer fazer através da promessa uma aliança. Abraão vai guardar a palavra. Ele vai andar 3 dias, que fala de um ciclo completo. Ele está olhando para o menino. Se tem pai e mãe aqui, você pode entender o que Abraão passou. Eles pararam para dormir durante esses 3 dias, gente. Eles estão dentro da tenda. Abraão está dizendo: Sara, eu vou contar as últimas histórias para Isaac. Eu não sei o que acontece depois. Ele está dizendo: Sara, já organiza aí, porque eu nem sei, talvez a comunidade vai me matar na hora que eu voltar. Olha que loucura desse cara para cumprir uma palavra de Deus. Ele vai guardar essa palavra e ele está ali. Ele está dormindo as últimas noites com Isaac. Ele está caminhando os últimos momentos com Isaac. Ele está caminhando ali. E ele está olhando para aquilo e dizendo: Deus, mas o Senhor me prometeu. E o Senhor está dizendo: ok, Deus, ok, essa é a promessa. Mas eu coloco a promessa porque eu quero uma aliança com você. E Abraão vai caminhar, mas ele vai guardar essa palavra. Mas acontece algo interessante. A Bíblia diz que ele leva 2 servos. E chega um determinado momento, quando está perto de Moriá, que ele diz para os servos: ei, parem aqui. Deixa eu dizer, você precisa tomar cuidado com algumas palavras que Deus te disse. Eu não sou daquela ideia de que corte pessoas tóxicas da sua vida. Não, você vai curar as pessoas tóxicas da sua vida. Mas tem uma chave bíblica. Tem gente que tem que ficar num determinado lugar, porque eles não vão entender a palavra que Deus te deu lá em cima do monte. Deixa eu dizer para você, quem em sã consciência veria um pai matando o próprio filho e não faria nada? Ninguém. Como os servos não entendiam a palavra, então você precisa tomar cuidado, porque toda vez que você compartilha uma palavra para alguém que não entende a promessa, a aliança de Deus, você está comprometendo o que Deus te prometeu. Abraão está caminhando e daqui a pouco ele olha para os servos e diz: vocês vão ficar aqui, porque lá em cima vocês não vão entender, porque lá em cima é só eu e Deus. Porque o que vai acontecer é só entre eu e Deus. Deus já falou coisas com você que isso aqui eu tenho que guardar, isso aqui eu tenho que esconder. Abraão vai guardar essa palavra, porque é um propósito entre ele e Deus. Eu já vi coisa louca acontecendo nesse meu tempo como pastor, de palavras entre alguém e Deus. Eu já vi coisa louca, que você diria: meu Deus do céu. Uma irmã da nossa igreja, ela passava cerca de 20 anos da vida dela, o marido deixava ela na igreja e ia para o bar. 20 anos. 20 anos. Se você for multiplicar 50 domingos, é mais ou menos 1000 domingos que ela entrou no culto sem o marido. 1000 domingos que ela não viu nada da palavra. 1000 domingos que ela está tendo que confiar inteiramente. Deus falou: estou descansado. Essa irmã, um determinado dia no final do ano, ela entendeu que era uma entrega financeira. Aqui a gente está falando, Isaac não é uma entrega financeira, ainda que usei isso demais esse texto. Mas ela entendeu que era uma entrega financeira. Ela falou: pastor, eu sinto que eu devo entregar uma oferta muito expressiva, só que isso aqui é loucura. Eu digo: irmã, não me comprometa na sua loucura. Sobe seu monte sozinha. Se Deus está te mandando, essa irmã faz uma loucura, ela refinancia o carro dela para entregar de oferta. E a nossa igreja nem é uma igreja como a de vocês, que não fica estimulando esse negócio de oferta. A gente é livre no aspecto que você tem que ter o coração voluntário. Pastor, mas eu senti isso. Irmã, se você sentiu, o problema é seu. Essa irmã vai fazer essa oferta, gente. Muda os ventos, ela tem que mudar para o interior. O marido dela não aceitava pisar no prédio de uma igreja. Eu estou dizendo, quando Deus te der uma palavra, Deus te falar sobre uma entrega, é que tem coisa que é entre você e Deus. Ponto. Não precisa de envolver mais ninguém.
Talvez Deus colocou uma palavra sobre os seus negócios no seu coração, entre você e Deus. Talvez Deus colocou alguma coisa na sua família, entre você e Deus. Deixa eu dizer, tenha coragem de acordar amanhã e colocar em prática o que Deus colocou no seu coração. Muda os ventos, a mulher vai para o interior. Ela chega no interior, na cidade não tem igreja. Ela falou, pastor, fui em umas igrejas aqui, não encontrei igreja. Deixa eu abrir um núcleo aqui na minha casa. Eu falei, pode abrir, irmã. Ela abre. Quem é o primeiro a dizer, eu quero participar? O marido diz, eu quero fazer parte. O filho que estava perdido diz, eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa. Ele falou, eu posso só abrir o portão, já é um passo. Resumir na ópera, o que Deus faz, esse ponto virou uma igreja. E esse camarada virou um pastor nessa igreja. 20 anos, porque alguém perseverou sobre uma palavra. Sobre uma palavra. Abraão está dizendo, tem uma palavra de Deus para mim, eu vou perseguir essa palavra. Mas para fechar, fala para o seu pastor me convidar para vir mais aqui. Porque isso aqui é agenda maravilhosa. Com esses amigos na praia, gente. Meu Deus do céu. Nesse calor. Abraão vai entregar. Sabe por quê? Porque promessas precisam virar alianças. Moisés firma uma aliança com Deus quando ele diz, Deus, eu estava tanto atrás de uma promessa, mas é o seguinte, não precisa de me dar a terra prometida não. Se o Senhor não for, nem me faça subir. Porque a gente acha que a plenitude está numa promessa. Não, a plenitude está na aliança. Quando você se dispõe a entender que a promessa é o que Deus te dá para firmar uma relação mais profunda com quem Ele é. E por detrás dessa palavra, Ana queria um filho. Era uma promessa, Deus prometeu, Ana, eu vou te dar um filho. E ela está buscando um filho, é promessa de Deus. E Ana quer um filho, ela quer um filho, ela quer um filho. Mas Ana não tinha entendido ainda que Deus estava dizendo, Ana, o filho só vem quando você entender que a promessa é para fazer aliança. Você quer um filho, eu quero um profeta. Você quer um filho, eu quero Samuel. Você quer uma criança para mostrar para Penina que você está com um filho. Mas eu quero mudar a história de Israel através dele. Aí Ana sobe para o templo, ela entende um dia. Deixa eu dizer, você quer ver o cumprimento de promessa na sua vida? Começa a colocar o coração disposto para dizer, Deus, promessa vai virar aliança na minha história. Promessa vai virar aliança. Aí Deus diz, Ana, você tem coragem de entregar a promessa? Ela diz, Deus, se o Senhor me der um filho, a promessa vai virar aliança. Eu vou subir e eu vou colocar o menino no teu altar. Deus diz, Ana, então conectou, a promessa vai virar aliança. Quando Deus dá Isaac para Abraão, é porque Deus está dizendo, Abraão, você tem coragem? Só promessa seria só o Isaquinho. Mas quando virou aliança, através de Isaac, Abraão se tornou pai de multidões. Porque se for só uma promessa para o seu benefício, toda promessa de Deus precisa ser redimida no altar, precisa ser colocada num lugar, porque ela vira aliança, ela transcende aquilo que está na sua esfera, ela vai chegar mais longe, vai virar essa aliança. Mas quando Abraão sobe o Moriá, e eu encerro aqui, se a equipe de louvor quiser vir, o pastor para encerrar tem que falar 3 vezes que vai encerrar. Quando Abraão sobe o Moriá, olha aqui para mim. Quando Abraão sobe o Moriá, o que Deus tinha pedido, gente? Eu não sou pregador de pegadinha não. O que Deus tinha pedido para ele? Isaac, é que às vezes o pregador pergunta e quer fazer pegadinha, né? Eu não. Deus queria Isaac, né? Não. Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. Deus não precisava de um menino morto em cima de um altar. Quando Deus pede para Ana, Ana entra na história. Poderia ter entrado só Samuel. Por que entra Ana? Porque quando Deus está pedindo Samuel, Deus queria Ana. Quando Abraão vai entregar Isaac, ele vai expor o coração dele. Deus não queria Isaac. Deus não precisa de nada que está na sua mão. Mas quando você entrega a promessa, talvez você lutou a vida inteira por algo, você pode dizer, Deus está aqui, eu estou te entregando. Está aqui, eu estou colocando nas tuas mãos.
Talvez você não viu a redenção do que Deus te prometeu, porque ainda você não entendeu. Deus só quer para uma aliança. Abraão está exultando porque ele está dizendo: Deus me chamou para aliança. E é o seguinte, essa promessa faz parte da aliança. Isaac nasce para poder ser entregue no Moriá. Deus olha para Abraão e fala: Abraão, agora eu sei que você é meu, que seu coração é meu. Cristo entra na terra, no mundo. Deus não usurparia, Ele entra no mundo porque um homem se dispôs a entregar o seu filho. É uma aliança. Abraão é tão forte na história, a aliança abraâmica do Velho Testamento, a aliança mais forte, porque Jesus vem através disso. Homens de aliança marcam a história, mulheres de aliança marcam a história, igrejas de aliança marcam a história, gente de aliança faz uma fenda no céu, gente de aliança marca a história. Abraão vai marcar a história, não é por aquilo que Deus tinha dado para ele, muita gente tinha recebido filho. Abraão vai marcar a história porque ele é quem tem coragem de subir na montanha e dizer: eu vou dar aquilo que Deus está me pedindo, eu vou entregar aquilo que Deus está me pedindo. Ei, Espírito Santo, Ele amanche cande, Ele amanda, Ele ancho que me andai ere, Ele amandai a chori a camande, Ele ananai ande, camanaie, amanachori, anamai na. Eramanchoka namanayori alababaia namashe, Erianaye kanamiana de Ashoriana ye, Erianamanyaka nanayera alabamanaisho. Aumenta a tua presença nesse lugar, Espírito Santo. Aumenta a tua presença nesse lugar, Espírito Santo. Aumenta a tua presença nesse lugar, Espírito Santo. Talvez você está aqui, você está retendo nessa temporada aquilo que você precisa entregar. Talvez você está retendo nesse tempo aquilo que Deus está te convidando a dar. Talvez Deus colocou palavras no seu coração que você não tem coragem de dar um passo. Abraão tinha uma palavra no coração dele, e talvez Deus colocou palavras no seu coração que você não tem tido coragem para dar um passo. Talvez Deus colocou palavras no seu coração que você não tem tido coragem para ir para dentro delas. Talvez as palavras estão há anos no seu coração, talvez há chamados que estão há tempos no seu coração, talvez há impressões proféticas, talvez há profecias que estão sobre a sua história, há tempos da sua história, mas você não teve coragem para dar um passo. Eu quero profetizar que 2023 é o ano que você vai dar um passo para dentro daquilo que Deus quer para você, ousadamente. Eu quero declarar que você não vai ficar à margem daquilo que Deus quer. Eu quero declarar que você vai ter coragem de entregar coisas mais profundas para Deus nessa temporada. Esse lugar de entregar. Sabe, eu quero encerrar orando com você.